orientado por Deus, mas talvez algumas pessoas não percebam como dar esses passos. Deus, ele está tão interessado na segunda-feira, como ele está no dia de hoje, amanhã na segunda-feira, em decisões que você tem que tomar. E o Espírito Santo já tem a resposta de como você deve proceder, seja para arrumar um emprego, seja para aumentar o teu salário, seja para uma nova oportunidade, para uma viagem, para uma questão ministerial, seja para um novo empreendimento, novos clientes. Deus, ele já tem a resposta. Quando nós sabemos disso, nós não vamos procurar em outras fontes, nós vamos procurar diretamente com a pessoa do Espírito Santo. Só que eu havia ensinado algo há muito tempo atrás, que o Espírito Santo havia me ensinado. Muitas vezes as pessoas sabem o que deve fazer pela instrução da Bíblia, mas elas não fazem porque elas não se sentem bem. E elas dizem assim: se eu não estou me sentindo bem, logo não é o Espírito Santo mandando eu fazer. Tá certo ou não? Quem disse que o Espírito Santo nos guia através de sentimentos? A Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. E David lembrou disso. Então, às vezes, nós somos chamados para fazer algo e nós ficamos desconfortáveis, achando que é o Espírito Santo. Aí ele falou: não é o Espírito Santo, é preguiça. Não é o Espírito Santo dizendo não faça, é preguiça. Ele deu o exemplo dele aqui, foi muito bom o exemplo que ele deu, me recordou essas coisas. Você entende? Há tantas coisas que Deus diz para você: vai para o culto de terça-feira. Ah, Deus é longe. Ah, Deus, eu só estou dando um exemplo aqui para você. Mas, querido, você sabe que aquele enhaca que fala, aquela situação que você fica assim, não é o Espírito Santo dizendo não vai não, rapaz. É preguiça. E é pecado. Se nós não aprendemos a ser direcionados, a identificar essas coisas, Deus não tem nada a ver com os meus sentimentos. Se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou motivado, se eu não estou motivado, Ele diz para que eu deva fazer aquilo que é certo. E interpretar corretamente as Escrituras é isso, o que a Bíblia manda eu fazer, independente se eu estou contente, se eu estou feliz, se eu quero fazer ou não, eu devo fazer. Amém, queridos? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 13, diz assim: dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, olha só, mas com palavras ensinadas por quem? Ensinadas por quem? Ah, então o Espírito Santo nos ensina algumas coisas? Que palavras são essas ensinadas pelo Espírito Santo? Não é a própria palavra de Deus? Palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando ou conferindo verdades espirituais para os que são espirituais. Você lembra de Lucas 10, 26? Jesus assim, lhe perguntou: o que está escrito na palavra? Para o doutor da lei, para o intérprete. Era alguém aqui que tinha muito conhecimento da Bíblia. Jesus assim: ei, o que está escrito na palavra? Aí vem uma outra pergunta. Segundo, como você interpreta? Ele interpretou de forma errada. É possível ou não eu interpretar de forma errada? É possível eu interpretar. Paulo vai dar a resposta de como eu devo interpretar. Delas também falamos da palavra de Deus, com palavras ensinadas não pela sabedoria humanas, mas com a palavra ensinada pelo Espírito, interpretando e conferindo verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Os espirituais entendem, querido, quando o Espírito está falando. Quando nós chegamos aqui no momento da oração, o Espírito Santo já está dando norte para nós. Você percebe isso? Você pega isso pelo Espírito, ele já começa dando um norte. Qual é o caminho que nós devemos seguir no culto? Quais as canções que nós devemos cantar? Quem deve ministrar, quem não deve ministrar? Se deve seguir um esboço pronto ou não? Ele vai fazendo da maneira como ele quer. Você consegue perceber isso? Isso poderia ser traduzido como palavras ensinadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos mostrando um fluir, um fluxo de como nós devemos andar. Olha só como a palavra nos ensina a identificar uma seita. Nós somos do Verbo da Vida, diga amém. Você está aqui em Dias d'Ávila, ok? Você já pensou que eu poderia estar te ensinando heresia? Porque você pode pegar qualquer homem ou qualquer mulher que tem um pouco de estudo na palavra de Deus e essa pessoa manipular o povo. Pode ou não pode, gente? Pode. Pode mandar o povo para onde ele quiser, no caso.
Você já pensou que eu posso estar te ensinando uma heresia e você está dentro de uma seita? Misericórdia, pastor. É possível? Claro que é. Agora, o que vai fazer você entender ou saber que isso não é uma seita e que você não vai acabar no tacho do cão, seguindo erro errado de um pastor que fala heresia? A Bíblia, interpretando corretamente o que a Bíblia diz. Eu queria que você abrisse comigo, vai ter que ser rapidamente, Hebreus capítulo 6. Aleluia! Será que você está numa seita, queridos? Hein, Clóvis? Hein, Mendes? A seita do tio Wagner. Será? Eita Jesus! Como você descobre que você não está numa seita? Como é que você lê as Escrituras? Jesus perguntou. E como que você as interpreta? É responsabilidade minha e sua. Hebreus capítulo 6, verso de 1 a 2, assim: pelo que, deixando os rudimentos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas da fé em Deus, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e juízo eterno. Olhe que nesse texto Paulo está ensinando que uma igreja que não é seita, presta muita atenção, ela está baseada em 6 pilares. O primeiro é, se ela prega o arrependimento de obras mortas, diga amém. O segundo é, se ela prega a fé em Deus, diga amém. O terceiro é o ensino sobre batismos. Não é um só batismo, não é 2, é muito mais. O quarto é a imposição de mãos. O quinto é sobre a ressurreição dos mortos. Você sabe que um dia você vai ressuscitar? Você tem essa esperança? Paulo disse, se Cristo não morreu por nós, em vão é a nossa pregação. Não valeu de nada se Cristo não ressuscitou. Somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a nossa vida é nessa terra. Que vida mal acabada é essa, queridos? Né? Se não tem vida eterna. Então, uma das doutrinas de uma igreja séria é que ela prega a ressurreição dos mortos. E tem uma novidade para você que não é tão novidade: você vai ressuscitar para a vida eterna, com Deus ou... Aleluia! O 6º ponto é juízo eterno. Amém? Sabe, queridos, quando fala de arrependimento de obras eternas, deixa eu dizer algo para você. Há um evangelho sendo pregado, o evangelho da graça, e quando ministros que estão aqui, diga amém, ministros. Quando você pregar sobre justiça de Deus, você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Justiça é um estado, é bíblico. Só que há muitos casais de namorado que vivem uma vida sexual ativa, como se fossem casados. Existem homens que dá aquela escapada, gente que começa a flertar, gente que mente, gente que rouba, gente que engana, gente que não vive uma vida em Deus. E pode-se correr um risco a respeito dessa graça, dessa revelação dessa graça, né, incondicional, no sentido das pessoas dizerem assim: não, você está tendo um relacionamento com o namorado, fica tranquilo, Deus conhece você, e a graça de Deus é maior do que isso. Sabe o que eu quero dizer para você? Está no caminho do inferno. Porque a primeira doutrina de uma igreja verdadeira é arrependimento de obras mortas. Se você vive em adultério, fornicação, pornografia e outras coisas mais, roubos, mentira, você precisa se arrepender, senão você não tem a vida eterna. A igreja que pode tudo, queridos, é a igreja do cão. Está cheio de igreja lotada de gente que faz o que quer. A Bíblia diz que não é assim. Você tem que se arrepender de obras mortas, se envergonhar do que você praticava no passado. Filipenses capítulo 2, Efésios capítulo 2, ele diz que eu e você estavam mortos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Quem vive uma vida de pecado está morto, longe da vida de Deus. Quem mente, quem rouba, longe da vida de Deus. O primeiro pilar, tá vendo? Tem 6 pilares, eu acho que é essa igreja aqui, né? Que segura a estrutura, não é isso não? 1, 2, 3, alguns 8, não sei. Que segura essa estrutura. O primeiro pilar é eu me arrepender de obras mortas.
Amém? Eu ando e você anda em novidade de vidas. Diga amém. Eu tenho 5 minutos. Aleluia. Preste atenção na história que Jesus vai contar. Em Lucas, no capítulo 13, pode prestar atenção, 1-9, diz assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturou o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Aqui, só para você entender o contexto. Alguns homens fora da lei, algumas pessoas que fizeram alguma coisa contra o governo de Pilatos. Pilatos foi lá e misturou o sangue, matou esses homens, misturou o sangue deles com vinho. E essas pessoas foram relatar a Jesus. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Aí Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Quando nós vemos uma catástrofe como o tsunami, não é isso não? Alguns terremotos, nós achamos, nossa, é pecado. Sabe que Deus, Ele não faz isso, queridos, né? Senão o Rio de Janeiro, né? Com aquele carnaval, alguns lugares do Brasil, algumas famílias estariam numa situação muito difícil. Amém? E Jesus diz assim: vocês pensam que esses galileus pecavam mais do que vocês, do que os outros homens, por terem sofrido e morrido daquela maneira? Olha o que Jesus diz: eu digo que não. E ele continua: mas se vocês não se arrependerem, é Jesus dizendo, todos vocês também morrerão da mesma forma. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. Aí ele vai contar uma parábola de uma figueira, que eu já falei aqui, eu não vou contar ela agora para você. Aleluia. Em Lucas, no capítulo 3, no versículo 8 e versículo 9, olha o que Jesus diz sobre esse primeiro fundamento de uma igreja que não é seita. Ele vai dizendo assim: deem frutos que mostram o arrependimento. O arrependimento, queridos, é uma marca daquele que nasceu de novo. Uma igreja que prega arrependimento, prega contra o pecado, é uma igreja bíblica. Nós pregamos muito sobre prosperidade aqui, é bíblico. Nós pregamos sobre salvação, sobre vida no Espírito. Mas nós também pregamos sobre o pecado, que precisamos nos arrepender. Então Jesus diz assim: dei frutos que mostram arrependimento. A minha vida e a sua vida agora é uma novidade. Nós andamos dando frutos de arrependimento. Tem que ser evidente na minha vida e na sua vida que nós não somos mais os mesmos. Nós não olhamos como nós olhávamos antigamente. Nós não pensamos o que nós pensávamos antigamente. Nós não vemos coisas, nós não falamos e não nos comportamos como antigamente. Você pode dizer amém? Deem frutos que mostram arrependimento e não começa a dizer de si mesmo. Aí ele vai dizer sobre Abraão, no caso. Jesus diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. Qual é o contexto aqui, Danilo? Jesus está falando de arrependimento, frutos de arrependimento. Árvore que não dá o fruto do arrependimento, ele fala da consequência. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Segundo pilar, a fé em Deus. Eu tenho agora 1 minuto. Aleluia. Diga: Deus e sua palavra são um só. Esse é o segundo pilar, a fé em Deus. Amém? Não se pode crer sem um fundamento da palavra. Há um exemplo, vamos pegar, embora esses 6 pilares, há outras coisas que você pode identificar quando disserem: aquela igreja fulana, né, que tem um cantor que canta Getsemane foi que meu Jesus morreu. Lembra disso ou não? Será que aquela igreja é uma seita? Será que os primos, você sabe quem são os primos? Será que os primos são seita? Eles acham que nós somos primos. Será que os primos são seitas? Algumas igrejas. Além disso, você vai entender que é uma igreja que é seita, se você interpretando corretamente as escrituras. Primeiro, Jesus nasceu santo, diga amém. Amém. Aleluia. Pitou aqui, viu, irmão? Aleluia. Aleluia. Só vou encerrar essa parte aqui. Jesus nasceu santo e viveu uma vida sem pecados. Amém?
Segundo, ele nasceu de uma virgem. O nascimento dele foi sobrenatural. Ele nasceu santo sem a participação do homem. Ele é o Filho de Deus. Amém? Jesus é Deus e Jesus ressuscitou. Qualquer igreja que diz que Jesus não é o Filho de Deus, ele é um anjo, ele é um arcanjo, ele é um serafim, ou ele é Miguel, ou qualquer igreja que diz que Jesus não é o Filho de Deus, ele era apenas um profeta, é uma seita. Aí você identifica se você está interpretando correto as escrituras ou não. Só finalizo com essa parte, não vai levar mais que 1 minuto, amém, queridos? Olha só, a questão de o que a Bíblia ensina. Deixa eu dar alguns exemplos para você e finalizo com isso. Como que eu posso interpretar um texto? Eu preciso dizer isso para você rapidinho. Marcos capítulo 11, verso 24, o que diz lá? Diz assim: portanto eu digo, tudo que você pedir em oração, creiam que já receber, e assim será. Exemplos de confissões vazias e não verdadeiras. Nós somos uma igreja da confissão, não somos ou não? Baseado na palavra de Jesus. Diga, na palavra de Jesus. Está vendo, pastor? Vou pegar você agora, porque foi Jesus que disse que tudo que eu pedir crendo, eu vou receber. Será, queridos? É assim? O Espírito e a palavra não concordam entre si? Aleluia. Vamos ver então como que é isso, rapidamente. Então alguém poderia dizer o seguinte: Senhor, mata fulana para eu ficar com o marido dela. Eu creio, eu confesso e eu declaro. Senhor, eu entrei nessa empresa faz 3 dias. Mata o gerente para eu tomar o lugar dele. Eu creio, tudo que eu disser crendo, eu receberei. Mas não foi Jesus quem disse? Não tem os crentes jovens, as ovelhas, né? Tem ovelhinhas, ovelhas e ovelhas. Não tem os crentes jovens, né? Entra um garoto, as meninas já começam a falar em línguas, né? O jovem que vê a menina diz assim: essa daí. Eu confesso, aleluia, eu confesso, eu tomo posse. Não tem isso não? Será que é assim que funciona, queridos? É assim que funciona? Jesus perguntou ao mestre da lei o que a palavra diz e como você interpreta. Ser guiado pelo Espírito é você interpretar corretamente o que a palavra de Deus diz. Olha só o que a Bíblia nos diz. Em João, no capítulo 1 João 5,14 diz: essa é a confiança que nós temos, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. É a minha vontade? Segundo a sua vontade Ele nos ouve. Amém, queridos? Quando você anda no Espírito, a sua vontade é alinhada à vontade de Deus. Você não vai pedir nada que vai ferir a palavra de Deus. Uma verdadeira igreja que não é uma seita, é uma verdadeira igreja. Primeiro, arrependimento de obras mortas, da fé em Deus e da confissão certa. Tá certo? É o que a Bíblia diz ao meu respeito e ao seu respeito. E eu vou ficar nesses 2 pilares. Ser guiado pelo Espírito Santo é eu e você interpretarmos a palavra de Deus pelo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Pode subir aqui os músicos. Deus, ele é muito bom, querido. A Bíblia fala sobre integridade. Nós vamos ter uma criança para apresentar hoje, não, Oswaldina? Não, né? Mas temos vamos orar por crentes que receberam bênçãos, não é isso? Uma bênção grande que deve testemunhar em relação a isso. A Bíblia fala sobre a integridade. A integridade, músicos, vamos lá, e já fica pronto. A integridade é uma coisa muito importante para mim e para você. Olha o pastor pegando o tempo dos outros. Não, calma, deixa eu contar para você isso. Há algumas coisas no teu coração que Deus quer fazer. Que Deus quer fazer. Que Deus quer te fazer feliz. Deus sabe o homem que te fará feliz, a mulher que te fará feliz, o emprego que te fará feliz. Deus, ele já viu o teu futuro e ele já tem planejado, tá certo ou não? A integridade, queridos, você só vai adquirir pela prática da palavra.
Nem todos nós, nem eu, nem você, muitos de nós não éramos íntegros, porque nós viemos do mundo corrompido. Mas à medida em que nós vamos dando espaço à palavra de Deus e o Espírito Santo vai falando ao nosso coração, ele vai nos ensinando a integridade. Nós aprendemos que a integridade, ela nem cogita na possibilidade do erro. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que você está sozinho em casa, ou digamos que você está longe viajando em algum lugar, e vem uma sugestão para você, homem ou mulher. A integridade nem considera o outro lado. Ela nem considera o sentido de assim, eu posso, não posso, sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Não, ela não considera. A integridade diz não. Você quer saber se você é íntegro? A integridade não considera a possibilidade do erro. Há uma maturidade na integridade. E sabe o que acontece quando você aprende a andar em integridade? A integridade você só pode desenvolver pelo amor. Diga amor. É impossível. Preste muita atenção nisso. É impossível você viver uma vida de integridade se você não ama Deus. Houve época na minha vida que eu dizia que eu amava Deus, mas eu não era íntegro. Não era íntegro de pensamento, de olhos, nem de atitudes. É impossível. Mas eu vou dizer, a maturidade chega porque você dá chance à palavra de Deus. Sabe o que acontece? Deus começa a se envolver nos teus negócios, nos teus planos, nos teus objetivos. Dinheiro para você não é mais dinheiro, é semente. Você não se importa com o que entra no teu bolso e com o que sai em relação ao reino. Você só tem um objetivo, você não se importa mais em gastar todo o seu tempo. Vânia falou uma coisa ontem interessante. Ela disse que muitos ministros, líderes e muitas pessoas de departamento estão dizendo assim, chegou o meu tempo, eu preciso parar. Ela diz assim, mentira, né? Por que não vai orar? Na verdade não está conseguindo vencer desafios, quer ir para outro lugar recomeçar. E muitas vezes é isso mesmo, recomeçar num lugar onde as pessoas não nos conhecem. A integridade, queridos, ela faz coisas maravilhosas. Posso dar 2 testemunhos? Cadê a música? Vai lá rolando a música. 2 testemunhos para terminar. Pastor Humberto, ele foi muito interessante. 3 testemunhos, é tão rápido que eu vou contar os 3 em 1 minuto. Posso pegar uma marcha aí? 3 testemunhos, rapidamente, para nós encerrarmos. Ele falou sobre... Ele olhou para as cadeiras da igreja dele, 600 cadeiras, 650, 600? 600 cadeiras, e ele já estava meio enjoadão. Essas cadeiras. E eles iam mudar para um lugar maior, e eles precisavam de 1.100 cadeiras, eu acho que é isso, né? 1.000 cadeiras novas, né? E ele não queria levar aquela lá. De repente alguém ligou para ele e disse assim, pastor Humberto, vocês vão mudar, vocês têm cadeiras, nós precisamos dessas 600 e poucas cadeiras que vocês têm, vocês não querem vender? Ele falou, eu vou pensar e eu falo com você. Aí quando ele começou a pensar, algo surgiu no coração dele, dizendo assim, você não está abusado das cadeiras? Por que você não pega as cadeiras e dá? Ele ligou para a pessoa e disse assim, olha, dá o endereço que nós vamos entregar todas as cadeiras. Ele limpou a igreja. Ele não avisou nada para a igreja, ele limpou a igreja e deu todas as cadeiras da igreja. Ele fez uma reunião com a liderança, com a diretoria, com o conselho e disse assim, gente, a gente vai fazer culto em pé, porque eu doei todas as cadeiras. Aí os irmãos começaram a chorar. Aí ele disse, eu me quebrei, eu entrei numa fria agora. Aí alguém começou a chorar e disse assim, pastor, isso é de Deus. Aí ele falou, graças a Deus. Mas aí alguém lá no meio disse assim, pastor, eu vou dar as cadeiras. Aí ele falou, você sabe que é 1.100 cadeiras? E as cadeiras que eu quero? Ele disse assim, não interessa. Aí tudo bem. Aí eles foram lá e compraram 1.000 ou 1.000 e poucas cadeiras, 1.100 cadeiras, das mais modernas que existem hoje no Brasil. Um outro testemunho dele, que ele estava dizendo, é que Deus acordou alguém, depois da meia-noite, e diz assim, vai no mercado tal, né, e fica lá, que eu vou te falar com você. Ele diz, eu estou suprido, não tem necessidade de nada. Ele foi para lá, ficou no hospital andando, no mercado andando, a noite toda, até 3 horas da manhã ele estava abusado. De repente, veio uma mulher com 3 carrinhos de compra, puxando 3 carrinhos de compra. Aí o Espírito disse para ele, aí está a mulher, né, uma serva minha que estava orando, não tem uma moeda. E eu disse para ela, vira esse mercado nesse horário, porque eu ia enviar alguém aqui para pagar a conta dela.
Entenda que ser guiado pelo Espírito. Ele diz uma outra coisa rapidamente. Ele foi numa igrejinha pequenininha, né? E ele chegou lá passando um calor, dizendo assim: Deus, o que eu poderia dar para essa igreja? O Espírito Santo falou assim: você não está suado? Climatiza a igreja. E ele climatizou toda a igreja. A gente está falando, não é você pensar, mas tem dinheiro, não, queridos. Dinheiro para quem anda no Espírito Santo é semente. É semente. Encerro com um testemunho meu. Eu tenho dito para Deus, no mês de outubro, Liz, eu queria algumas coisas. E eu disse para Deus assim, eu comecei a colocar meus sonhos diante de Deus. Deus, eu queria um mimo seu. Tem criança mimada? Pai, não tem isso não. Você que tem filho, não é assim? Você não quer dar o melhor para o seu filho? Eu disse: pai, eu queria uns mimos. Aí o Espírito Santo, eu comecei a dizer o que eu queria. O Espírito Santo diz assim: está dentro de você. Ponha para fora e semeie. Então, a maioria das coisas que vinha para a nossa mão, a gente pegou todas as oportunidades que tinham, porque o Espírito Santo começou a dizer para mim assim: é semente, é semente. Amados, eu não reconheço mais nota de 50 reais, nota de 100 reais, eu não reconheço. É semente. Semeie na vida das pessoas, semeie na igreja, pegue tudo que você tem que pegar e faça. Beleza. No mês de outubro, eu encerrei o mês de outubro, eu recebi naquele mês, eu e Liz estava fazendo a conta, 17 mil reais. 17 mil reais. Tá bom para você ou não? 17 mil reais. E quando eu estava falando com Deus, não tinha uma moeda. O Espírito Santo, eu falei com o David assim: faça uma ligação. Eu fiz uma ligação, queridos. Uma grana caiu para alguém de Salvador. Eu liguei, falei de um negócio tal, olha, caiu uma grana, 17 mil reais. Finalizei o mês de outubro. Que poderia dar continuidade no mês de novembro, dezembro. É que houve um freio de Deus para algumas coisas por causa da igreja local, uma decisão pessoal minha. E eu estava orando a Deus, está dizendo assim: pai, cadê? Dá-me aqui, vem. Eu estou na parte do testemunho, não vale a pregação, viu, irmão? Não vale, é testemunho agora, viu? Eu estava orando a Deus, eu estava dizendo assim: pai, eu queria um tablet legal. Eu não gosto do iPad, eu não gosto, né? Não gosto mesmo, não gosto do celular, não gosto, eu não gosto, pronto, né? Posso ser xarope, mas eu não gosto. Então, eu disse: eu queria mas eu não queria o Xing Ling. Aí eu e Fábio fomos ver, aí chegamos no vendedor lá no shopping, não foi, Fábio? Aí eu falei assim: quanto que é aquele Samsung tal, não sei o que tem. Ele falou: é tanto. Ele falou: mas vem cá que eu vou te mostrar algo. Lá na Login, foi na Login? Não sei, uma loja lá. Aí o cara me mostrou um multilaser. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus isso aí. O cara falou: é muito melhor. Eu falei: sai da boca, pensando, sai da boca dele, Satanás. E eu vinha dizendo para Deus: Deus, eu gostaria de ganhar de presente um tablet legal de última geração. Eu sei que coisas se moveram, e pessoas se moveram. E eu ganhei um tablet. Cadê a caneta? Dá a caneta para mim, por favor. De última geração, que a gente foi comprar a capa, não tinha nem a capa dele. O valor dele era 4 e pouco. Pagaram 3 e cacetada, 3,5, quase 4 mil reais. Última geração, memória para colocar anos e anos. Ganhei, queridos. Eu sei que tem pessoas envolvidas. E esse tablet, não fico invejando não, né? Esse tablet, ele é legal. Eu sei que tem alguns problemas. Quando você escreve nele, você pode colocar assim, né? Você quem ensina sabe disso. Você quer colocar um amarelo, você pode colocar um vermelho. É brincadeira. Amém? Deus, Ele te dá mimos. E você que se moveu, nem sempre a voz de Deus, ela é reconhecida como, às vezes, algo confortável. Algumas pessoas se converteram, e pode surgir a dúvida. E termino o testemunho dizendo, já fica aqui do meu lado para parecer que está terminando, fica aqui por favor, né? De um ministro que não tinha muita grana, e ele tinha um terno surrado. Eu já contei isso para você. E ele foi pregar numa grande conferência,
Eu não vou dizer para você do pregador famoso que está na televisão, descendo a borracha, todo mundo todo sábado. Ele foi pregar nessa igreja, numa conferência, e tinham mais de 5.000 líderes. Mas o terno dele estava surrado. Sabe quando você tem um terno, uma calça e uma camisa, você fala: Jesus, sua graça. De novo, né? Essa mesma roupa. Ele tinha essa roupa. Ele orou a Deus, dizendo assim: Pai, me dê um dinheiro para eu comprar ternos. Ele foi ministrar. Ele ganhou, naquela época, faz quase uns 10 anos, ele ganhou 5.000 reais. Dava para ele comprar uns 7 ternos. Ele pegou o dinheiro e falou: vou comprar meus 7 ternos. Ele já estava orando há muito tempo por aquilo. Quando ele pegou o dinheiro, ele sentou, ele foi ouvir a ministração de outro cara. O cara era todo engomadinho, lindo, parecia um anjo, bem vestido, rico. O Espírito Santo falou para ele: dê de oferta para esse ministro. Aí aquilo que acontece com você quando fala de dízimo e oferta: está repreendido, é o diabo, é o cão. É isso que acontece, eu sei, né? É o diabo e tal. Sabe, mas quem tem intimidade com o Espírito Santo não tem jeito, sabe que é Deus mesmo. Eu estou dizendo isso por causa dos irmãos que se moveram e têm se movido de muitas formas aqui. Aí o Espírito Santo, tipo assim, não vou falar, eu já falei, você já sabe o que tem que fazer. Amados, ele pegou aquele cheque e ele fechou os olhos e ele foi lá para frente, igual vocês fazem aqui, abençoando o ministro. Mas ele foi com uma raiva de Deus. Ele disse que ele colocou, e ele nem colocou lá, ele colocou no bolso do ministro. Ele colocou, ele nem olhou para a cara do ministro, estava querendo dar no ministro. Ele colocou e voltou a sentar, chateado. Ele ficou uns 3 dias, você já ficou assim, uns 3 dias chateado com Deus? Picudo, né? Não lê Bíblia, não ora, né? Ah, vou desistir, vou desviar, não é assim? Ele ficou uns 3 dias. 3 dias depois, o coração vai ficando mais molenga, o Espírito Santo fica cutucando, e aí? Igual casal quando briga, né? Depois de um dia ou outro, fica: e aí, que negócio todo? Espírito Santo, e aí? Aí ele foi amolecendo, o Espírito disse para ele assim: fulano, sabe por que eu pedi para que você desse aquele dinheiro àquela pessoa? Ele disse: não. Ele disse: porque no meio de 5.000 líderes, você seria a única pessoa que seria capaz de me obedecer. Às vezes, queridos, Deus ele vai chamar você para algo que vai parecer que é desconfortável. Aí você vai perguntar: por que eu? Porque você é a única pessoa habilitada para ouvir Deus. No outro dia, queridos, ele recebeu uma oferta, que ele não comprou 6, 7 ternos. Ele ganhou oferta e conseguiu comprar carros. Sabe, Deus tem muito mais para mim e para você se nós interpretarmos a palavra como ela deve ser interpretada. Vale para as finanças, mas vale para a maneira de andar com integridade diante de Deus. A integridade, quando você aprende a ser maduro no Espírito Santo, nem cogita na possibilidade do erro, nem pensa. Aí você vai começar a ver favor de Deus. Quer andar no favor de Deus? Aprenda a andar no Espírito, pratique a palavra e seja íntegro. Amém? Já fica naquele cantinho ali. Eu vou chamar aqui o
E o ministro liberou a palavra, o Espírito se uniu com a palavra, e os dois